Mas se fosse, eu acho que para começar hoje de novo, eu não sei se eu teria mais coragem, sabendo como que foi, né? Porque foi bem difícil. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Sucesso na Jornada, conversas que inspiram. A cada episódio traremos convidados para compartilhar a sua trajetória, os seus desafios, seus fracassos e suas vitórias. Hoje nós temos a honra de receber Joelma Baldissera, a fundadora da Onça Preta, uma grande marca de confecção feminina com presença em todo o Brasil. Ela vai contar para nós um pouco dessa trajetória de vida. Joelma, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ítalo. Então, o trajeto é um pouco longo, né? 20 anos já de onça preta, mais 10 anos aí no costurando, no mesmo ramo da moda, mas um pouco diferente. É bem, bem difícil, né? Bem louco, é um desafio. Comecei muito jovem, comecei com... Na verdade, meu primeiro corte de costura eu fiz com 11 anos, porque minha mãe tinha um sonho que eu fosse costureira, porque ela passava muito trabalho para conseguir fazer roupa, porque ela era gordinha, então ela tinha muito problema com isso. E ela sempre dizia que o dia que tivesse uma filha mulher, que ela ia colocar aprender a costurar para poder fazer as roupas do jeito que ela gostava. E aí ela me botou num corte de costura com 11 anos. Nossa, aí fui um monte de mulher, né? Porque na época as mulheradas tudo fazia o corte de costura. E eu, bem, uma criança lá no meio, parecia que tava tudo falando inglês. Aí tá, saí, com- pegava a máquina da minha mãe, fazia as coisinhas na máquina dela, roubava, ela ficava brava comigo porque eu quebrava a agulha da máquina e tal. E com 14 anos, aí eu fiz o próximo corte de costura. Eu fiquei três meses nesse corte de costura. Saí de lá costurando com 14 anos e tinha várias alunas, que eu acho que era uma turma de dez mulheres, as outras todas mais velhas. Ninguém ninguém saiu costurando, ninguém deu costureira, não, né? Só eu mesmo que fiquei. E isso que ainda elas ficaram tipo um ano no corte de costura. Eu fiquei 3 meses e já saí costurando. E na época, hoje já se fala balada, né? Na época era discoteca. Então eu já ia para discoteca com as roupas que eu mesmo costurava, que eu mesmo fazia. E assim foi o começo né, de costureira. E aí começou. As amigas também viu que eu fazia minhas roupinhas. E aí pedia para me fazer umas roupinhas para elas. Os parentes começaram a trazer tecido, levar tecido para me fazer e costurar as peças. Eu fazia, não cobrava nada, fazia porque gostava mesmo. E aí ali começou, daqui a pouco foi um movimento, muita gente. E meus pais trabalhavam na roça, né? Eu ajudava eles na roça também. Só que de vez em quando eu estava lá na máquina costurando. Aí chegou um momento que eu disse: não, pai, agora eu vou costurar. Eu não quero mais, eu vou costurar. Casei muito nova também, casei com 16 anos, fui mãe com faltava quatro dias para fazer 17. E aí já fui para a máquina costurar e costurava igual uma louca. Fiquei 10 anos costurando, igual uma louca. Então, aí depois, eu acho que é porque eu já tinha o jeito para coisa, sabe? Porque eu era cliente de todos os lados e chegou um momento que eu atendia as pessoas durante o dia e eu costurava à noite. Então eu não dava mais conta. E eu tinha uma mania olhudinha e também eu ficava com muita pena quando a pessoa chegava que queria fazer uma roupa e eu dizia: ai, não posso fazer. Aí eu olhava e dizia assim: não, que dó, quer tanto uma roupinha nova, né? Quer se sentir linda, vou fazer. Mas aí depois acabava eu, né, me prejudicando, porque eu não conseguia, às vezes, dar conta de fazer aquilo tudo. Na verdade, eu não podia pegar. Eu pegava porque eu ficava com pena. Aí e eu sempre gostei de olhar para a mulher e deixar a mulher linda. Até, inclusive, eu fiz um rebrand lá na minha empresa e ela foi escutar a minha história e eu falava muito, porque nisso que o meu sentimento é que eu quero que a mulher fique linda, que se sinta bem.
Então, e era isso, desde nova eu já tenho esse sentimento, sabe? Que eu acho que é uma coisa que já é muito de mim mesmo, de fazer a mulher se sentir bem, se sentir confortável, se sentir bonita, valorizada. Então, isso era um desafio para mim. E aí, ali começou a parte de costureira, né? Fiquei 10 anos, só que chegou um momento que foi demais. E daí, nessa época, foi bem engraçado, porque eu não sei se tu lembra que tinha uma época que estourou como é que é? Que estourou a onda gaúcha. Tinha muitas aulas de dança na cidade. E aí eu comecei a fazer vestido de prenda. Uhum. E eu fazia vestido de prenda para a região toda, Sangão, Morro da Fumaça, Içara, Jaguaruna. De vez em quando eu ainda encontro alguém, tu já fez um vestido para mim, um vestido de prenda, eu tenho até hoje lá guardado. Portanto, que teve um mês que daí tinha um baile, né, que era um baile de formatura, porque daí tinha aula de dança e depois tinha a formatura. E aí, no dia da formatura, todo mundo ia trajado de prenda. Então, eu fazia, até bombacha eu fazia. E aí, e aí até teve um dia, um mês, que teve essa aula de dança, essa formatura da aula. Eu fiz 22 vestidos de prenda em um mês, igual uma louca. E aí eu ia para São Paulo, eu comprava tecido e eu já dava meio que o vestido pronto. Foi tudo assim muito muito louco e as coisas foram acontecendo. E aí chegou um momento que eu disse assim, não, deu, vou parar, porque se eu continuar eu vou ficar louca. Não tava Porque dando mais conta. não estava dando mais conta e era uma coisa que dependia muito de mim, não era uma coisa que se eu colocasse alguém para ajudar, não os clientes não queriam isso, os clientes queriam que eu fizesse, né, a minha parte, que eu fizesse e eu sabia que se eu colocasse na mão de outra pessoa, eu não ia fazer igual a eu. Então era bem complicado, eu não conseguia. Também era muito nova, né? Não conseguia entender isso. Se fosse hoje, eu acho que já conseguiria determinar alguém para me ajudar, mas na época eu não conseguia fazer isso. Então era muito, imagina, parei de costurar com 27 anos. Não, acho que eu parei de costurar com uns 26 anos, que eu comecei bem cedo. E aí, não, ter que inventar outra coisa. Vou ter que inventar outra coisa para ver se eu ganho um dinheiro mais fácil, porque assim tá muito difícil. Tá muito difícil. Tá muito Tem que difícil. costurar peça por peça na mão. Mas ganhar dinheiro fácil não existe, né? Não Não existe. tem. Eu sempre falo aqui, não tem milagre. Eu só achei que tinha, né, outro jeito de ganhar dinheiro fácil, mas não tinha mesmo. Aí tinha uma empresa no Morro Grande que fazia jeans infantil. E eu fui lá nessa empresa para comprar uns jeans para minha filha, que a minha filha era pequena. E ali me deu um estalo, assim, que legal, vontade de fazer alguma coisa assim de jeans, porque o jeans é uma coisa que, né, é atemporal, que vende bastante, que vontade de... E aí foi assim. Aí fui procurar fornecedor de jeans. Aí eu não tinha CNPJ, era tudo frio, não conseguia comprar. Peguei um ônibus, fui para São Paulo, comprar retalhos de jeans. Aí fui para São Paulo. Até hoje, assim, eu nunca esqueço até do que aconteceu, porque daí eu fui lá naquelas pontas, naquelas lojas lá, meu Deus, eu nunca tinha ido em São Paulo, eu disse, bem louca. Não, meus pais ficaram assim, não, tu é louca, tu vai lá, tu não conhece nada. Eu disse, eu vou, porque eu sou assim, né? Quando eu cismo, eu tenho que fazer. Fui, achei uns cantos lá que vendia retalho, porque aí o retalho era mais barato, porque rolo era mais caro, né? Então eu comprei os retalhos, trouxe 2 sacos de retalho enormes. E eu nunca esqueço que os motoristas até ficaram bravos comigo, porque o jeans é muito pesado. Na próxima vez, tu reparte isso, não coloca tudo em uma bolsa, um saco, porque era um saco enorme, um saco assim de tecido. Aí tá, cheguei em casa, fui fazer as bermudinhas jeans, jaquetinha, calça infantil, porque no fato de ser retalho, era cortes de 2 metros, 1 metro, então eu fui e comecei com infantil, porque seria mais fácil para aproveitar os tecidos. E comecei. Aí eu também tinha um conhecido que tinha lavanderia, que é onde que também, assim, me deu mais uma força e me deu essa luz, né?
Aí lavava nessa lavanderia, lavava os jeans, porque o jeans tem que lavar, né, para poder dar o acabamento do jeans, porque ele, não sei se você já conhece, o jeans ele vem bem duro, bem seco, então tem que passar para lavanderia para ficar o acabamento do tecido. Aí comecei a vender, fiz, embalava, botava botãozinho, embalava tudo eu, sozinha. E comecei a vender para os vizinhos, para os parentes, e foi um trabalho bem legal. E aí, nesse meio tempo, aparece uma amiga minha, que também era cliente minha, que eu costurava bastante para ela, e ela apareceu lá para mim fazer um conserto num casaco dela que ela tinha trazido de fora, e ela disse: "Ah, eu confio no teu trabalho e eu trouxe aqui para te arrumar para mim". Eu não fazia mais isso, mas tá, mas então eu vou arrumar para ti. Aí arrumei e ela viu eu fazendo as roupinhas ali infantil jeans, e ela gostava muito de criança. Aí ela se interessou assim: "Ai, vamos montar uma sociedade? Eu tô precisando de inventar alguma coisa assim para mim fazer, porque eu tô muito parada e tal". Aí nem pensei, né? Disse: "Vamos, bora lá, porque é isso que eu quero". E ali começou a onça preta, que na verdade ainda não era, né? A onça preta ela veio depois de 5 anos, era Miami infantil. Começamos com infantil, Começou com moda infantil. com moda infantil, feminino e masculino. Portanto, que eram os nossos filhos até que faziam fotinho. Ela tinha um filho que eu acho que era um ano, é quase a mesma idade do meu. Então temos catálogo lá até hoje, que eram os dois que faziam as fotinhos da campanha. Todo desajeitado, né? Imagina. Porque não eram acostumados, né? E aí depois, os representantes, né, começaram a vender aí registramos, fizemos tudo certinhos, continuamos na minha casa. Então a onça preta ela nasceu lá na minha casa. Com infantil, claro, né? Quando foi o nome Onça Preta mesmo, a gente já estávamos em outro local. Era um galpão onde meu pai plantava fumo, e aí depois parou de plantar o fumo e o galpão ficou parado, o paiol, que se dizia, né? E aí reformamos um pedaço desse paiol lá, e aonde que começou a empresa lá. Uma coisa bem simples mesmo. E aí buscamos 3 costureiras, que eram vizinhas, e eu que fazia tudo. Aí, ontem até eu estava lembrando. Disse: "Meu Deus, como que eu aguentei aquilo tudo?". Eu acho que hoje eu vendo como que voltando para trás, eu sei como foi, mas no momento eu não sabia o que viria para frente, eu só fui, né? Mas se fosse, eu acho que para começar hoje de novo, eu não sei se eu teria mais coragem, sabendo como que foi, né? Porque foi bem difícil. Eu desenhava, eu cortava, eu fazia peça piloto, tudo fora de hora. À noite eu cortava para de dia costurar. Mandava para lavanderia, eu que fazia o acabamento, eu que embalava. E aí depois a gente que fazia a expedição. Era tudo muito manual, tudo muito simples. Hoje eu tenho uma equipe, né, enorme. Eu sempre digo que hoje eu não trabalho, hoje tem a equipe para isso. Aí chegou um certo momento, porque o nosso infantil, ele era muito bonitinho, ele era bem modinho, assim, era um infantil com cara de gente grande. E aí os clientes começaram a pedir para os nossos representantes: "Por que que vocês não fazem essa moda adulta, feminina? Porque as clientes ficam loucas com esses modelos que vocês fazem infantil. Por que que vocês não fazem isso no adulto?". E aí os representantes começaram a fazer esses pedidos para nós, para tentar colocar uma marca adulto, que eu acho que ia dar super bem, que ia ser bem legal, que ia ser bem aceito. Aí começamos a pensar, disse: "Olha, vamos ver o que vamos pensar bem nisso". E aí nisso começamos, né, em equipe, que eu tinha sócios na época, né, 50% meu e 50% da minha sócia. E só que a gente tinha um desafio, era buscar um nome legal, porque a gente pensava em vários nomes, mas tudo já estava registrado, nada dava, bem complicado, bem difícil. Aí foi uma luta mesmo, que foi uma busca bem grande.
Aí, na época, a gente também tinha, né? Já tinha gerente, já estava mais estruturado. Já tínhamos se mudado de local, já estávamos ali no Morro Azul, num prédio que tinha ali que alugamos. E aí começamos a procurar uma marca, um nome para marca adulto, feminino. E, e aí o meu gerente botou no mapa ali e apareceu várias cidades assim de Europa, de outros lugares. E lá eu vi tinha uma cidade que tinha o nome de uma marca daqui de Criciúma. Aí eu disse, nossa, até era Catomba, igualzinho, com 2 O. Eu disse, nossa, Catomba, eu não acredito que eles procuram, que é o nome de uma cidade. Aí nisso o meu gerente pegou e foi pesquisar a história de Jaguaruna. E Jaguaruna apareceu onça preta. Onça preta, porque eu não sei se tu já viu a história Eu li ali que é uma onça com pelagem preta que vivia na região ali. Foi E dado pelos índios, né? pelos índios, pela língua tupi-guarani, né? Que falava Iaguara, Una, Iaguara é onça e Una é preta. Então, por isso que é Jaguaruna e Iaguaruna, né? Ficou Jaguaruna, que era uma onça preta que existia na região na época, né? Aí, quando a gente viu o nome Onça Preta, nossa, muito legal. Vamos tentar registrar, vamos tentar ver Um nome bem específico não tinha, vocês registraram. Foi, aí eu achei o nome bem forte, não tinha. Os meus sócios não gostaram muito no momento, mas eu já amei de primeira, que eu achei o nome bem forte. Quem mandava era tu? Não era eu, era mais eles que eu, mas eu amei, e aí depois eles acabaram também gostando, porque acatando a ideia, e o gerente também gostou, e fomos e registramos. E graças a Deus, desde a primeira coleção já foi bem aceito, deu tudo certo, que hoje em dia também é bem complicado, né? Hoje a onça preta está em todo o Brasil, deixando as mulheres brasileiras ainda mais bonitas. E dentro dessa trajetória toda que tu contou, eu vejo, Joelma, aqui as grandes empresas que nós temos, as grandes histórias de sucesso que nós temos, todas começaram de uma maneira muito similar. Então, tu começou lá fazendo na tua casa, depois lá no paiol, no ranchinho do teu pai. Então, tu passou por todo o processo que o empreendedor, né, passa para valorizar cada conquista, né, chegar às vezes lá no topo e poder olhar para trás e dar valor para cada degrau, cada etapa. Nessa trajetória toda, qual o maior desafio que tu enfrentou? Teve algum desafio, algum momento da história da tua empresa que tu pensou, não vou conseguir vencer, não vou conseguir dar volta, que tu não viu saída, que também é outro processo comum para os empreendedores, né? Chegar em algum momento da vida ali, da história, que não vê saída, né? Teve algum momento assim na tua vida? Conta para nós. Teve um momento que eu pensei que eu ia desistir. Mas como eu sou um pouco onça, eu sempre digo que eu sou um pouco onça, e a onça ela é focada no que ela quer, né? Eu fui persistente, muito persistente. Eu acho que... Eu sempre digo que a onça preta é um pouco... É um filho meu. Eu tenho 3 filhos, mas ela é mais um filho meu, porque foi uma coisa que foi começado do zero, com muito carinho, com muito esforço. E queira ou não, eu era a pessoa que comecei trabalhando, né? Então, meus sócios, eles entraram como mais... com outras partes, e não tanto com o trabalho. Então, o trabalho foi meu. E eles já eram bem resolvidos, o sonho era meu de crescer, né, de fazer a coisa acontecer. Então, teve um momento assim que foi muito difícil, mas foi difícil mesmo, que foi quando eu me divorciei, que o meu ex-marido trabalhava dentro da empresa também. E aí aconteceu muitas coisas que eu tive que sair. Então, teve momentos que aí o meu ex-marido queria que eu saísse, só que a empresa era minha, então ele entrou isso depois, então ele não conseguiu isso porque eu fui muito forte, e teve um momento, assim, que os meus sócios, eles foram mais pro meu ex-marido do que para mim. Parece que esqueceram de tudo, do trajeto, e aí acabaram indo mais pro lado dele. Então, eu fiquei sem força, sabe? Eu fiquei sem forças, e era uma coisa que eu
Ai, que eu tinha um amor muito grande. Tinha um amor muito, muito, muito grande. Então, teve momentos ali que eu achei que eu teria que sair. Porque eu virei funcionária e eles eram os donos da empresa, assim. Uhum. Então, eu ia para o meu cantinho, trabalhava, chorava igual uma louca. Disse, meu Deus, eu não mereço isso, eu não mereço isso. Eu passei tanto trabalho. Mas, enfim, aí depois consegui, né? Consegui virar a história, comprei a parte do meu ex-marido, aí fiquei novamente com o meu sócio, só porque a sociedade, ela desandou. Depois que eu me divorciei, a sociedade, ela desandou de uma tal maneira que não deu mais certo. Então, ali começou um desafio muito grande de novo. Começou um desafio muito grande que eu não esperava passar por isso. Mas com a força divina, né, de todos os dias, de todo dia, não, eu não posso desistir. Teve várias vezes que eu peguei assim, não, eu vou vender, eu não aguento mais isso, porque assim, ó, eu era uma pessoa que eu vivia muito a empresa. E eles, como era de outro ramo, eles não viviam a empresa, então eles estavam lá só para decidir coisas que não eram muito corretas, assim, que não fazia sentido para a empresa. Então aquilo me deixava muito constrangida e eu via que a empresa daquela forma ela não ia em lugar nenhum, porque eles eram meio que âncora. Então, aí ele chegou um momento que ele disse, não, assim, ou tu compra, porque a gente tinha muita discórdia, né? Ou tu compra, ou eu compro a tua parte. Aí eu pensei, putz, como é que eu vou? Porque eu entendia muito de produto, mas administrativa, essas coisas assim, eu era meia leiga, eu não entendia muito, né? Eu disse, meu Deus, como é que eu vou comprar isso? Mas eu não tinha escolha, tá? Ou eu comprava ou eu saía mesmo. Porque nós dois não dava mais junto, não dava mais certo. A sociedade não tinha mais como seguir. Aí eu sei que um dia eu passando na frente da empresa, ai meu Deus, só por um milagre. Eu disse, só por um milagre. E se for da tua vontade, que for pro meu bem, deixa eu ficar nessa empresa. Mas também se não for pro meu bem, que depois eu vá me arrepender, deixa ela aí. Aí dei a volta no viaduto, eu não sei se tu sabe ali onde que é a empresa, sabe? Que eu moro na banda, indo pro Sangão, e aí eu faço Uhum. o viaduto e volto pra empresa. Aí fiz a volta, quando eu cheguei na empresa, ele me liga e diz assim, ó, vou fazer uma proposta bem boa pra te comprar pra mim, pra te comprar, porque não dá mais certo. Não dá mais certo, então eu vou fazer uma proposta bem boa pra te comprar. E aí Tu já eu estava naquele local ali, já estava ali, já naquele galpão estava. enorme que vocês Isso, estão hoje já ali. tínhamos se mudado pra ali. Certo. Aí eu peguei, não, então tá, é isso aí. Aí nisso eu já tinha feito todos os levantamentos com um pessoal que fez uma auditoria e tudo certinho, então eu já sabia o caminho. Uhum. E aí, não, então tá tudo certo. Comprei. Então ali foi um desafio muito grande. Olha, foi um momento mesmo que eu achei que eu não ia conseguir, tá? E hoje eu olho para aquilo, eu olho assim para trás, eu vejo, meu Deus, como que eu consegui isso? Porque não dá nem para acreditar, sabe? Não dá nem para acreditar que eu consegui comprar parte do meu ex, consegui comprar parte do meu sócio. Aí, quando começamos com 50% né? A sociedade com 50%. Aí chegou um momento que o meu ex-sócio me chamou e falou assim, ó, olha só, a empresa tá crescendo muito, a gente precisa colocar mais um pouco de dinheiro e assim, ó, eu não vou colocar mais dinheiro se não ceder um pouco da tua parte, eu viro um sócio, porque a sócia era eu e a minha amiga, né, que era a esposa dele, e aí viramos em três sócios, o marido e a esposa e eu. Aí viramos em três sócios. Aí eu fiquei com 33%, porque eu nunca me importei. O que eu queria era que a empresa crescesse. Não, então Uhum. tá, vamos, né? A minha preocupação era que a empresa crescesse e desse certo. Eu disse, não, então tá, tudo bem. E quando eu me divorciei, eu acabei ficando com 16. Tá certo. 16. Só foi diminuindo. Eu disse, meu Deus, não, agora eu tô ferrada, né? Tô ferrada, como é que eu vou ter voz agora, né? Não tinha mais voz, nem voz e nem vez, né? O meu desafio lá na empresa era trabalhar mesmo, porque o resto não tinha mais nada. Aí consegui comprar parte do meu ex-marido.
Mas foi assim, olha, foi muito triste, foi um trajeto bem doloroso, de muita discussão, de muito ofensas, de muitas coisas assim, bem difícil mesmo, que eu sempre digo que eu tenho sequelas até hoje, tomo meu remedinho, porque fiquei bem traumatizada. E aí, voltei por 33%, né, ponto 3 e tá ali. E aí depois acabei comprando os 70 e poucos por cento dele. Eu digo, não, só Deus mesmo, né? Porque era uma coisa que eu queria muito, mas eu não sabia que eu ia conseguir. Então, tive muito ajuda de Deus aí, de uma energia que eu não conheço, porque não esperava, não... Era um sonho, mas eu sabia que era uma coisa bem difícil. Mas, ô Joelma, olhando e vendo a tua história, agora tu contar, dá para ver que realmente, eu acho que tu usou o exemplo muito correto, assim, que é como um filho, né? Quando a gente começa do zero, eu também comecei minha vida do zero. A caixa que tu viu ali na recepção é a caixa que eu engraxava sapatos quando eu tinha 10 anos. Então a gente acaba criando um amor, Um amor. um vínculo que as pessoas de fora que olham só números não veem, não enxergam, não né? enxerga. Mas tu tinha o teu coração ali e o teu coração e o universo conspiraram para te realizar teu sonho, né? Então, fico bastante feliz que hoje aquilo que tu criou está nas tuas mãos, não poderia estar em mãos melhores. Dentro dessa trajetória linda de sucesso que tu teve e de muitos desafios e superação, teve algum fracasso, algum erro, alguma decisão que tu tomou e tu falou, nisso aqui eu errei, que seja o teu maior fracasso nessa tua trajetória que tu considera na tua vida profissional ou pessoal, que tu queira compartilhar conosco? Errar, a gente sempre erra, né? Assim, um fracasso mesmo, graças a Deus, assim, não teve. Mas vários erros para aprender, porque eu acho que a gente aprende com os erros, né? Então, mas aquele fracasso não, nunca teve. Foi positivo sempre. Certo. E hoje, diante dessa tua trajetória, né? Tu como empresária de sucesso, graças a Deus, depois de tanta luta, com uma marca reconhecida aí no Brasil todo, com várias pessoas dependendo de ti, das tuas decisões, a gente sabe que o mundo empresarial, ele é predominantemente machista, né? É dominado por homens. Como mulher, tu Muito. sente algum preconceito nesse sentido, alguma dificuldade no teu dia a dia, ou é tranquilo para ti essa parte? Não, essa parte é muito tranquila. Tu falando nisso, assim, até me lembrou uma coisa, porque o meu ex-sócio era muito machista, meu Deus do céu. Ele não depositava, assim, em mulher, sabe? Era uma coisa bem estranha, muito machista. E hoje, não tenho preconceito nenhum, né? Sou divorciada. Não tenho marido, então eu estou na frente de uma empresa que tem 64 pessoas internas e uma equipe grande, né, externo, que trabalha para a gente de terceirizados e parceiros e facções e acabamentos. Então tem uma equipe grande envolvida e eu tenho muito orgulho, não tenho preconceito nenhum. Que bom, que bom. Preconceito nenhum, e eu sempre digo que eu sou um pouco onça, sabe? A onça, ela combinou muito comigo, porque até inclusive fiz uma tatuagem aqui que eu falei intensa por natureza, porque é isso que eu me viro nessa onça, sabe? Quando eu tô Entendi. com algum problema, com alguma coisa, E deixa eu te contar uma coisa, até falando nisso, que é engraçado, como as coisas, às vezes, não é a gente querer que as coisas vão acontecendo, porque eu acho que tem que acontecer, né? Eu tenho um álbum de 15 anos que eu fiz uma festa e eu ganhei um álbum de 15 anos. E nesses álbuns antigos, eles tinham umas perguntinhas, tipo, que cor que você mais gosta? Que lugar que você gostaria de ir? E ali tinha qual é o animal que eu mais gostaria, que eu gostava, eu não sei como é que era a pergunta, qual é o animal que mais você gosta? E aí tava lá a onça.
E qual a profissão? Costureira. Eu digo, parece que as coisas assim já... Conspiraram. Conspiraram. É muito legal isso. Aham. Eu acho que a minha vida foi muito... Eu sempre digo, não acho que não foi eu que escolhi esse caminho. Eu acho que o caminho que me escolheu, sabe? Tá Talvez, né? Porque eu acho que eu merecia isso. Com certeza. Não foi um trajeto nada fácil, um trajeto difícil, mas eu tinha que passar por isso para aprender. Hoje eu entendo muito isso, sabe? Que foi muito bom. Porque se talvez lá atrás eu assumisse na frente da empresa sozinha, eu acho que eu não sei se eu teria conseguido chegar em algum lugar. Talvez não. Mas como eu tive um trajeto de bastante luta, de bastante aprendizado, namorei também com um cara que também tinha empresa, então ali eu aprendi muito também. Então, acho que foi tudo no tempo certo. Tá certo. E eu sempre falo que faz 4 anos que eu comprei a parte do meu ex-sócio, né? E eu sempre falo que a Onça Preta, ela começou faz 4 anos, tá? Porque até ali eram muitas âncoras. Então, Tu portanto, não conseguia dar a vazão à tua criatividade, à tua maneira de eu não tinha administrar. força para fazer Certo. o que eu pensava. E, portanto, que depois que eu comprei a parte deles, a empresa já cresceu três tantos, assim, já triplicou. E mudando um pouquinho o foco, eu sei que tu trabalha com moda e direcionado para mulheres. É muito difícil agradar o gosto da mulher brasileira? Ou para ti é fácil? Tu sendo mulher e tendo muito bom gosto, tu já sabe o que a mulher brasileira quer. É um pouco difícil porque tem mulheres de todos os gostos. Tem umas que gostam mais de uma coisa, outras gostam mais de outras. Mas o que a gente tem a nossa identidade e a gente tenta agradar a nossa mulher. A mulher que gosta de se vestir bem, que gosta de ser sexy, que gosta de, né, ser sexy sem ser vulgar, que gosta de estar poderosa, bem arrumada, se sentir linda. Então, a gente faz produtos para essa mulher. Então, a gente já tem muito bem identificado qual é a mulher que a gente quer agradar. E aí, se tem as outras mulheres que gostam de andar em outros estilos, elas vão estar comprando de outras marcas, né? Mas se quiser se sentir linda, forte, inesquecível, vai comprar Onça Preta. Tá certo. E fica aqui também um merchan para Onça Preta, que eu pesquisei ali, vi alguns modelos na internet e as roupas realmente são muito lindas, de muito bom gosto. Eu parabenizo vocês lá pelo trabalho, porque realmente se vê que são assim peças muito lindas e de muito bom gosto. Parabéns para vocês nesse sentido. Obrigada. Ô Joelma, e se tu hoje, com tudo isso que tu passou, que tu nos relatou aqui, tu pudesse voltar no tempo para aquela Joelma lá de trás, costurando dentro da própria casa, com os sonhos e cada vez tendo mais demanda de trabalho, e pudesse dizer alguma coisa para aquela menina lá, o que que tu diria? Eu diria para ela que desistir nunca de um sonho, né? Porque só que assim, a estrada tá para todo mundo. Só que a gente tem que ser forte, tem que ter foco, disciplina para seguir a estrada, porque se parar no meio do caminho nada acontece. Então, assim, se tem sonho, se tem vontade, vai em busca, luta, lutar e lutar e lutar muito, porque senão Não existe fácil. não, o sonho morre no meio do caminho. Porque se eu tivesse desistido, eu tinha desistido do meu sonho também. E hoje eu não sei o que eu estaria fazendo, mas eu acho que é foco e persistência naquilo que muito sonha. Às vezes também não é que quer dizer que tá estar num trabalho, numa coisa que ver que também não tem sentido, que não vai dar certo, não vai chegar a lugar nenhum, desiste, vai para outro. Mas não desiste nunca de sonhar. E sonhar alto, né? Eu sempre sonhei muito alto. Dizem Então, que sonhar pequeno e grande dá o mesmo dá o trabalho, mesmo né? trabalho, Então então vamos vai sonhar sonhar grande. alto e vai deixando as coisas acontecerem. E eu sou muito positiva. Hoje eu sou uma pessoa muito positiva. Eu tenho raiva de pessoas que só querem trazer problema. Porque problema todo mundo tem. Uhum. Todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem os seus dias que não está bem, mas a gente não tem que focar nisso, a gente tem que focar nas soluções
pra frente, ser positiva, que eu acho que é um ponto forte, sabe? Positividade, as coisas vai conspirando, vai dando certo, vai acontecendo, porque mente negativa não leva a gente a lugar nenhum. Então, e eu fui uma pessoa muito positiva a vida toda, eu só vou. Não, vamos que vai dar, vamos que vai dar. E é por isso que tu chegou até aqui. Ô Joelma, e falando um pouco da questão do nosso ambiente, né, empresarial, nosso país tem essa série de condição aí, às vezes política, afetando a população, os empresários, os colaboradores também. O que tu vê hoje como o maior desafio para se empreender no Brasil? Olha, é complicado, né? Às vezes meu financeiro me mostra lá as coisas assim, tem coisas que eu nem gosto de ver, porque eu fico indignada. De tanto que se paga e nada que se recebe. É uma exploração, né? É uma exploração da pessoa, dos brasileiros, né? Então, para a empresa é um desafio muito grande, é muita coisa para se pagar, o empresário, ele não tem muita chance de grandes coisas, né? Então, precisava de mais ajuda, porque é bem difícil. E olha, eu vou dizer, tá? Para ser empresário, tem que ser corajoso mesmo. Eu sempre digo, tem que ser corajoso e um pouco louco, porque é um desafio enorme. Tá certo. Joelma, e se tu pudesse dar um recado para a mulher brasileira que tem aquele sonho pensando em empreender, mas que está cheia de dúvidas, às vezes não tem o recurso financeiro, às vezes não tem o apoio familiar e se sente insegura, se tu pudesse dar um recado para essa mulher, o que tu diria? Olha, tem que ser forte, né? Eu acho que no momento desse a gente tem que ser forte, tem que buscar, tem que analisar, tem que fazer projeto. Deixa eu pensar aqui, ô Ítalo, porque é tão difícil isso, né? Hoje em dia tá tão difícil essas coisas, como é que eu vou te responder isso? Porque foi uma coisa assim que eu sempre sonhei, mas que as coisas foram acontecendo, né? Então, eu nunca parei de buscar. Eu acho que a palavra seria o quê? Buscar sempre, buscar e não parar e não desistir. E com relação a essa questão que tu tens hoje de ter que a cada temporada se superar e lançar novos produtos e tem que estar sempre na frente porque a moda muda a todo momento, né? Como é que tu faz para buscar essa inspiração? Vocês têm alguma fonte de inspiração? Se baseia no que está saindo na Europa? Ou o pessoal lá se fecha numa sala e cria por conta própria? Como é que funciona esse processo criativo? Não, a gente tem uns caminhos, né, que tem desfile sempre muito adiantado, a gente tem sites particulares que a gente acessa, paga, né, para poder ter essa informação. Então, já aconteceu os desfiles de verão 27, então, claro que a marca, ela tem muito o DNA. Então, eu tenho o meu DNA, eu sei a mulher que eu quero vestir. Só que, claro, que a gente não dita a tendência ainda. Então, tem os sites, que é onde a gente busca as cores, né? Cores, modelagens, tecidos, patronagens. Então, temos o site e vários outros canais também que conseguem fornecer essas informações para a gente, para acertar. Porque agora a gente está fazendo o verão 27, alto verão 27. Nem começou o 26 ainda, né? Que o verão tá demorando a vir. E já estamos com a coleção de verão 27 pronta, mas não é claro que assim, né? A gente tem que ser um pouco criativo, tentar traduzir, porque os desfiles eles são muito macros, então a gente tem que olhar para aquilo ali e entender o que se encaixa dentro da minha marca, dentro das peças que eu quero vestir a minha mulher para sentir o desejo de se sentir bem, se sentir linda, se sentir bonita. Tá certo. Ô Joelma, e diante de todos esses desafios que tu passou, dessa trajetória de vida e empresarial linda que tu compartilhou conosco, já se vê que o que tinha que passar, lógico, a dificuldade a gente sabe, tem um negócio todos os dias, mas
que hoje a condição, por aquilo que se fez, é muito melhor, então, né, tu tá numa condição hoje estabelecida e tal. O que que faz hoje o teu coração bater mais forte? Qual que é o teu sonho daqui para frente? Tem algum sonho? Quer compartilhar com a gente? Tem um sonho, né, que eu acabei já de. A gente acabou, essa coleção a gente até lançou. Que eu fui. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de calçados. Então, agora a gente entrou com a linha de acessórios, de bolsas e de calçados. Então, já era um sonho que tava nos meus planos. E eu quero ser reconhecida, né, a nível Brasil mesmo, que tem vários cantinhos que a gente ainda não está atuando, então eu quero ser reconhecida mesmo. E estamos trabalhando para isso com vários projetos, com equipes de marketing e várias coisas assim. E talvez no futuro uma outra marca. Então, tem outros projetos. Tá certo. Joelma, a gente está se encaminhando para a parte final. Antes de a gente fazer aqui o fechamento, eu quero agradecer a todos os nossos patrocinadores, a Incor, com a linha completa para material de construção, com tinta, impermeabilizante, argamassa, rejunte, e também o BIT Peças e Tintas. Você que tem automóvel, funilaria, pintura e transportador, o BIT tem uma linha completa de autopeças e também de insumos para a parte de funilaria e pintura. Também a Lacitar Alta Movelaria, você que está pensando em mobiliar seu apartamento, sua casa, seu escritório, a Lacitar tem uma empresa estruturada e montada para atender você com a máxima qualidade e também agilidade. A gente vai fazer um ping-pong agora, tá? E eu quero que tu responda em uma palavra ou em uma frase. Eu sei que tu já deve ter comentado aqui durante a conversa, mas se quiser pontuar aqui, em uma palavra ou em uma frase, o que tu qualifica como teu maior erro? Confiar demais. Ok. O teu maior acerto? O meu maior acerto foi comprar a parte do meu sócio, que eu achei que talvez nunca ia conseguir, mas graças a Deus eu tive essa coragem, eu consegui e hoje eu sou muito, muito, muito realizada. Isso foi um acerto da minha vida. Que bom. A Joelma tem algum hobby, alguma atividade que quando ela não está lá trabalhando, criando roupas que embelezam aí a mulher brasileira, que ela gosta de fazer? Algum hobby, algum esporte, alguma atividade? Tenho vários, na verdade. Mas uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que me deixa muito bem, e eu fico com uma energia muito radiante, assim, sair, escutar uma musiquinha, dançar, ir para um barzinho com as amigas. Portanto, que eu tenho vários amigos aí que são todos cantores, porque é uma coisa que eu gosto muito. Sair, se divertir, cantar, esquecer um pouco dos compromissos. Joelma, tem algum livro ou alguém que tu tenha tido contato na tua vida que tu possa dizer assim, isso foi muito importante para mim, um mentor ou uma mentora, ou uma recomendação de um livro que tu tenha lido, que tu tenha gostado e que tenha mexido contigo? Eu tenho uma amiga que ela dá consultoria. Então, na época que eu me divorciei, ela estava fazendo esse trabalho comigo e ela foi uma pessoa muito essencial no momento e que eu tenho para a vida toda. Tá certo. Uma recomendação de um filme, algum filme que tu viu e que tenha gostado, e que tenha te marcado e que tu goste muito. Eu adoro romance, né? Mas tem vários. Eu gosto muito de histórias reais. Tem o Menino de Pijama, não sei se. Eu acho que o nome é esse, Menino de Menino de Pijama. Pijama, muito lindo esse Aquele filme, filme é assisti. lindo, eu chorei demais naquele filme. É, Porque ali mostra um pouco da arrogância, né? Que é uma coisa que eu não gosto nas pessoas, é a arrogância. Então, ali tinha muito isso, das pessoas maldosas. Então, aquilo ali eu fiquei muito. e o menino acaba fazendo amizade com o outro que estava do outro A lado, né? inocência, né? A pureza e É, acabou. Então, aquilo ali eu sempre. Aquele filme me marcou bastante. Um dos filmes, né? tá certo. Ô, Joelma, então, nós estamos aí indo
para a reta final aqui do nosso episódio. Eu fiz questão de te convidar porque quando a gente se conheceu ali fazendo um negócio, eu vi que tu já tinha esse teu DNA de ir para frente, de positividade. E como eu estou aqui com esse projeto de dar voz para os empreendedores da nossa região, eu pensei, eu tenho que trazer uma mulher para dar uma equilibrada aí nessa balança, né? Senão vai ficar, né? Só homem não dá, né? Então, vamos aí em busca de mais compartilhar. mulheres empreendedoras, né? Para compartilhar a história. Se tu fosse deixar uma mensagem final para quem vai nos assistir, os teus clientes, teus representantes, colaboradores da tua empresa, mulheres a esse Brasil afora, enfim, para todos os brasileiros e as pessoas também que são próximas de ti, do teu hall de pessoas do teu trabalho, numa mensagem final, o que tu gostaria de compartilhar? Olha, uma coisa que eu queria era compartilhar e agradecer, tá? Sobre as pessoas que sempre estiveram comigo nos momentos difíceis e que estão até hoje. Então, eles foram muito importantes para mim. Eu tenho várias pessoas, desde de gente da família, quanto pessoas que ainda trabalham comigo, que sabem o quanto foi difícil e que estão lá até hoje, me dando força, sendo o meu suporte. Então, eu tenho muito, muito orgulho deles, demais. Quero agradecer e agradecer às mulheradas lindas, poderosas, né, por escolherem a onça preta, por gostarem de vestir onça preta e que continue. Quem não conhece, né, que vá conhecer, que vá comprar uma peça, que vá se sentir linda, maravilhosa e inesquecível. Tá certo. Então, para fechar esse nosso episódio, queremos mais uma vez agradecer os nossos patrocinadores, o BIT Peças e Tintas, a Incor com a sua linha completa de produtos para construção civil, também a Lacita Alta Movelaria com móveis e projetos lindos aí sob medida. E agradecer em especial, Joelma, o teu tempo, a tua disponibilidade de vir até aqui compartilhar um pouco da tua história conosco. É uma história realmente inspiradora. Eu tenho certeza que quem nos assistir vai tirar muita coisa positiva. Às vezes aquela pessoa que está lá no momento difícil, de dificuldade, não vendo saída, com certeza às vezes são mensagens como essa que dão força para a gente continuar adiante. Então, muito obrigado pela tua participação, pela tua vinda aqui. Obrigada, Ítalo. Obrigada.